Oi, povo sexy! Lari aqui de novo, a sexóloga, especialista em relações plurais e peculiares, de novo aqui na sua telinha, pra bater um bate-papo. Faz bastante tempo que eu não faço uma review pra vocês. E hoje vou trazer algumas polêmicas, vou fazer uma espécie de um react também. Pra quem viu meus posts já tá entendendo um pouco melhor o que tá rolando. Vou tentar colocar aqui também nos comentários, fixar, foi. Então hoje é uma review de uma série, a Bridgerton. E provavelmente vou falar um bando de nomes aqui, uma pronúncia um pouco duvidosa. Mesmo eu tendo morado fora e tal, meu inglês eu consegui me virar bem, mas com nomes eu às vezes me bato, tá? E além de eu fazer a review, eu também quero colocar o meu posicionamento de acordo com algumas falas de um vídeo recente de uma profissional que eu admiro um monte. Ela também é sexóloga, é a Kátia Damasceno. E ela fez a review dela da série, que eu adorei, também foi diferente. Ela mesma falou que ia ser uma review diferente mesmo. E eu gostei muito do jeito que ela fez. A minha... Ih, meu Deus, a luz até mudou aqui. Tá emocionada. E eu vou fazer um react a algumas falas dela. E também trazer outros... eu fiz várias anotações aqui para trazer outros conhecimentos, digamos assim, outros fatores dessa série, para embasar melhor, para situar vocês. Quando eu coloquei nos meus stories, eu vi que muita gente ainda não assistiu. Eu vou dar muito spoiler. Apesar de não querer focar tanto em personagens e querer falar mais sobre os assuntos que são abordados e que são importantes a gente refletir, debater, conversar, ainda assim eu vou fazer de uma forma colocando muitos e muitos spoilers. Então, pra quem não assistiu e não gosta de spoilers antes de assistir, apesar de que eu acho que mesmo não assistindo, vendo isso aqui, você ainda vai estar morrendo de vontade de assistir. Ela teve uma aprovação enorme, essa série, daqui a pouco eu falo mais disso. Vai ter spoiler, então quem não gosta, assiste a série primeiro e depois vem pra cá. Então, vamos primeiro a alguns fatos a respeito da série e depois eu vou passar pra reação ao vídeo da Kátia, tá bom? Então vamos lá. Essa série foi baseada em livros da Julia Quinn. São 9 livros. São 8 livros, cada um focando em um dos filhos, né? Um dos Bridgertons. E um extra. Eu também vou deixar bem claro aqui que eu não li nenhum dos livros. Eu só assisti recentemente a série, meio que maratonei aqui com minha parceria. A gente gostou bastante. O que eu achei legal também foi, né, que ele como homem também gostou da série. Lógico que a gente gosta mais de coisas diferentes, de pontos de vistas diferentes. E na verdade, eu só bati o martelo em decidir fazer essa review mesmo depois que eu vi o vídeo da Damasceno. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar a respeito disso também, falar o que eu discordo do que ela tá falando. Mas também falar do que eu concordo também, né? Porque não é só de discórdia que foi a reação ao assistir o vídeo dela. Eu não tenho tecnologia aqui pra colocar o vídeo dela e ir reagindo e tal, e também já assisti, então não seria uma reação de primeira vez assistindo. Eu fiz as minhas anotações aqui de algumas falas importantes, alguns pontos importantes e alguns personagens específicos pra gente comentar. Então são 9 livros. Obviamente tem adaptações, né, que não são iguais o que acontece no livro que acontece na série, obviamente.
a maioria das pessoas que eu vi fazendo review comparando elogiaram bastante as adaptações, que fez bastante sentido, até porque nessa primeira temporada, são 8 episódios, se não me engano, e é legal que deixa um gostinho de quero mais, mas se não continuasse, ia estar com um final redondinho, sem tantas arestas aí, deixando a gente na agonia. Mês passado, em janeiro, dia 21, a Netflix confirmou que vai ter a segunda temporada. A série em si foi criação, lógico, né? São 3 autores aí, tanto a autora dos livros, quanto quem fez a criação e a produção. Então, a criação foi de Chris Van Dusen, a produção de Shonda Rhimes. A Shonda também produz Grey's Anatomy e outras coisas que fazem muito sucesso, e ela é muito elogiada, inclusive pela mesma coisa que ela foi elogiada nessa série que eu já vou comentar. Então, ela foi lançada no Natal agora, no último Natal, então dia 25 de dezembro de 2020, na Netflix. É um romance de época, tá lá em alguns lugares classificando também como romance histórico, mas tem gente que não... Desculpa. Tem gente que não concorda com essa classificação porque a intenção dessa série não é trazer fatos históricos, fidedignos, nem nada. É uma releitura de um romance de época. Ela se passa, principalmente, o foco ali na alta sociedade da regência britânica. Então é em Londres, meu bem. É muito chique. Ela teve uma alta aprovação. Foi a série mais assistida até então na Netflix. Das originais da Netflix. Apesar da contagem da Netflix ser um pouquinho polêmica para algumas pessoas, porque eles já consideram assistir a série se a pessoa assistiu 2 minutos ou mais só. Mas, de qualquer maneira, são muitas pessoas ali clicando, curiosas e começando a assistir. Mais de 82 milhões até a última vez que eu achei em alguns artigos. Boa noite, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quem quiser pergunta anônima, tem o balãozinho aqui. E aí eu não clico, não mostro o nome, fica anônima, tá? Qualquer comentário ou pergunta pode deixar aí no balãozinho. Pra quem tem ao vivo, tem as suas regalias e vantagens, não é mesmo? Essa série se passa no início dos anos 1800, para ser mais precisa, em 1813. Então a gente tem que ter noção, muito das análises que eu vou trazer, do meu posicionamento, é justamente lembrando que isso aconteceu há 220 anos atrás. Então não dá pra gente ter o mesmo olhar das coisas que a gente tem sobre relacionamentos e tudo mais agora, em 2021, com o pessoal lá da alta sociedade em Londres há 220 anos atrás. Eu achei um artigo que colocou pontos muito legais, um artigo da BBC, de 3 partes mais importantes, assim, dos prováveis motivos de que fizeram essa série ter tanto sucesso. Então, o primeiro seria drama, amor e glamour. E aí até teve um jornalista da BBC que uma das frases que foi usada foi assim: escapismo da ficção clássica de época e o glamour brilhante e a sensualidade de um drama juvenil moderno. Então, obviamente, né, a Shonda aqui, Rhimes, trazendo essa mistura da época que é retratada com muitas das questões que a gente gosta de trazer para os dias de hoje. O segundo ponto seriam atores jovens e diversos. Então aqui a Shonda é muito bem elogiada, assim como ela traz bastante diversidade nessa série, ela traz em outras. Então ela é sempre muito elogiada por trazer atores e atrizes negros, né, de diferentes etnias, LGBTs, enfim, a diversidade ali.
bem presente. Outra pessoa que também foi bem importante para isso foi a roteirista Joy Mitchell. E ela comenta nesse artigo de como, na verdade, as pessoas negras foram historicamente apagadas quando elas estavam nesses postos mais importantes. Então, tinha essa intenção de embranquecer as pessoas que não eram brancas. E nessa série, né, a atriz que faz a rainha Charlotte é a Golda Rosheuvel, que é uma atriz negra e que trouxe uma série de burburinhos, mas que, na verdade, alguns estudos históricos mostram que provavelmente a Charlotte mesmo tinha descendência africana longínqua, então muita gente questiona isso, mas teve médico, por exemplo, que chamou ela de mulata, que hoje em dia a gente sabe que é um termo racista. Eu vi de vários termos, assim, que foram usados, né? Mestiça, mulata, enfim. Uma pessoa não branca. E aí outra pessoa também comentando que ela tinha cabelos encaracolados, nariz largo e lábios grossos. Então, vários traços que indicariam que ela tinha uma descendência. E pela história, parece que ela teve realmente uma parente longínqua lá no século XV, que era portuguesa, filha ilegítima de uma pessoa importante da realeza portuguesa com uma negra. Então, enfim. E eu achei muito legal o jeito que a série traz, porque a gente realmente tem, infelizmente, como a gente tem esse racismo todo estrutural na nossa sociedade, quando a gente começa a ver a série antes da explicação melhor do porquê várias pessoas negras estarem em papéis tão importantes, né, naquela época e tudo mais, que a gente tem uma ideia muito forte, que realmente era ainda muito forte, né, de escravidão e tudo mais. Eu achei muito legal o jeito que eles explicaram como que aquela rainha era uma rainha negra e estava ali, e a partir daquele momento outras pessoas negras puderam ocupar mais espaços e papéis importantes naquela sociedade retratada lá. Então eu achei bem inteligente e interessante. E o outro item, o terceiro item que esse artigo traz como razão do sucesso dessa série é o momento certo. Porque, né, ano passado foi aquele caos de pandemia e tudo mais. E aí Natal traz pra maioria das pessoas, pra muitas pessoas, esse sentimento de nostalgia, de reflexão, de querer momentos reconfortantes e tudo mais. Então eles apostaram nisso e também deu muito certo, né? Porque é uma série que é leve na maior parte dela, não é algo violento demais ou dramático demais, tem o romance, tem sensualidade, tem cena de sexo depois, então é tudo de uma forma que realmente cativa, não é pra gente super, né, ser intelectual, mas traz muitas temáticas importantes de serem refletidas aqui, de serem debatidas. Eu vou falar só sobre os principais aqui, né? Esse primeiro livro, então, foca na Daphne. Se vocês repararem, os Bridgertons, os 8 filhos, eles são em ordem alfabética. Então, o Anthony, Benedict, o Colin, aí vem a Daphne, que é a protagonista aí do primeiro livro e da primeira temporada, Eloise, Gregory e Hyacinth. E a mãe deles é a Lady Violet, que é um docinho de pessoa. A Daphne Bridgerton, ela
foi feita pela atriz Phoebe Dynevor. E o Simon Basset, que é o duque da família Hastings, aliás, ele não gosta desse, né, que chamem ele por esse sobrenome, porque era como o pai dele era conhecido e ele tinha um relacionamento péssimo com o pai, com toda razão, né, por causa do pai. E foi interpretado por Regé Jean Page. Eu acho que é assim que se fala esse nome, gente. E se vocês quiserem mais algum nome de atriz, ator aqui, eu tenho alguns anotados aqui. E temos essas famílias bem importantes. Então, a Bridgerton, Hastings e a outra é a Featherington, que tem a Penélope, o pai dela que é o Lord Featherington, a mãe, a Lady Portia, e as irmãs da Penélope, que a Penélope é bem importante na história, é a Philippa e a Prudence. E a prima distante delas é a Marina Thompson. Agora vamos para, né, essa questão toda aí que foi trazida, as questões trazidas pela Damasceno, e aí eu vou dizer o que eu concordo, o que eu discordo e o porquê. Então vamos lá. Gente, eu achei o máximo. Eu adoro o humor da Damasceno. Gosto muito do humor também e do entretenimento que tanto ela traz quanto outro profissional da área, que é o Mahmoud. Então eles são, né, um dos mais conhecidos no Brasil. Tem canais enormes. A Kátia, se não me engano, tem o maior canal no YouTube da área. E eu admiro muito isso neles. E eu achei bem interessante o jeito que ela começou o vídeo, falando que viu vários comentários, né, de mulheres falando, né, se encantando com a série. E ela falou, gente, só admitam que vocês são românticas, parem de falar que vocês não são românticas, mas quando, né, tem esse tipo de coisa, vocês se encantam e gostam e tá tudo bem. Então, tem pessoas que nem ela fala que ela mesma é mais prática, mas tem pessoas mais românticas e, né, ela entende os dois lados e tá tudo bem. E é muito interessante isso, né, porque ela falou a questão do príncipe encantado. A gente ainda sonha com o príncipe encantado. Eu falei bastante disso no final do ano passado, quando debatia a respeito do mito do amor romântico. E um paralelo que eu vou fazer aqui da série com essas questões é Cinderela. O quanto essa série traz muito escancarado, assim, como a aparência das mulheres é importante e como elas, né, na alta sociedade, elas têm que ter vários dons e tudo mais. E a aprovação da rainha também é uma coisa super importante, pra daí elas serem, né, então, escolhidas por um cara maravilhoso, ou não, mas serem escolhidas. A razão de viver delas é essa, ela ser boa o suficiente para ser escolhida por um homem e aí ela casar e ter filhos. Então, isso é bem forte na série toda, e assim como é na Cinderela e vários outros contos de fada, e como isso ainda mexe com a gente. Por mais que a gente discorde muito de muitas dessas coisas, sempre que estoura, né, que lança algum filme ou série que trazem essas temáticas muito parecidas com os contos de fada que hoje em dia a gente critica, mas que são baseadas no mito do amor romântico, faz muito sucesso. Então ainda tá muito introjetado na gente e a gente tem que tomar os certos cuidados de tudo bem ser romântica, mas não cair nas mentiras aí do mito do amor romântico, naquela coisa toda que eu expliquei um monte em 2 vídeos do final do ano passado. Então chequem lá, tanto aqui, né, quanto vocês acham lá na minha bio também o meu canal. Agora, passando pra várias cenas e personagens, ela focou nos personagens preferidos dela. Ela começou com Heloise e se identificou muito por ela ser curiosa. Eu também me identifico muito nessa parte. E também da parte dela ser questionadora, assim. Ela fica
sabe, indagando tanto ela mesma quanto as pessoas em volta e até na família o porquê que ela tem que ser a princesinha, né? A Lady, a bonita, a que vai ser escolhida. Por que ela não pode continuar estudando, ir lá com os diários e com os estudos, com as leituras dela e pela inteligência dela ser alguém independente? Eu sempre gostei da ideia de ter, eu, Larissa aqui, ter parceria, né, ou parcerias hoje em dia, mas essa parte de ter a sua independência é muito gostoso de ir atrás, e eu sempre fui muito curiosa e gosto de estudar, então também me identifiquei com essa parte. Damasceno também falou que a Heloísa é uma boa amiga, concordo, e uma cena que ela trouxe que eu achei muito fofa e que eu também achei ótima, o jeito da Heloísa pensar é que a irmã dela, Daphne, que é a mais velha das mulheres, fala que a Heloísa tá lá do jeito dela, questionando tudo, mas que ela não entende por que a Daphne tá fazendo aquilo. Aí ela, então tá bom, ela fecha o que ela tá lendo lá, ou escrevendo. Então me explica, me conta como que é. Por que você pensa assim, diferente? Então, é legal, né? Porque a gente precisa trazer esses diálogos. Por mais que ela não mude de ideia, que ela continue achando que realmente o caminho dela é através dos estudos e não dos mesmos passos que a irmã mais velha dela tá fazendo, é muito válido ela querer entender o outro lado e ela realmente se abrir pra essa conversa. E genuinamente tá querendo saber os motivos da outra pessoa. E isso é muito importante, é um ensinamento muito importante pra gente em qualquer tipo de relacionamento. Inclusive aí a gente tem visto, né, várias polêmicas aí de cancelamento, cultura do cancelamento, que eu já comentei na semana passada. E outra cena que também é com a irmã Daphne, pro finalzinho, em um dos bailes, ela agradece a irmã por ela ser tão perfeita, porque assim tirava o peso dela de também ter que ser tão perfeita. Então os primogênitos, né, tanto o Anthony, que é o filho mais velho, quanto a Daphne, a filha mais velha, eles têm esse peso maior, essa cobrança social maior de seguir certos padrões, de seguir certos passos, de ter um estilo de vida específico. E depois disso dá uma afrouxada. Tanto é que isso a Damasceno nem falou, mas o Bennett, que é o segundo filho mais velho, ele é artista e ele pinta e tudo mais, desenha. Ele tá nesse mundo artístico e o outro artista, que eu vou falar mais pra frente deles, falou disso, né? Que ele podia se dar esse direito porque o primogênito, o irmão dele, tava lá cuidando, era o cabeça da família e tava cuidando dos negócios e seguiu lá o script da época. Então isso dava um alívio pra ele e espaço pra que ele pudesse ser o artista que ele era. E foi, né, conversando com a Heloísa e tal, que ela também percebeu isso e ela agradeceu a irmã por ser quem ela é, como ela é e direcionar as coisas. Outra personagem que eu também amo muito, 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 admiro demais, que a Kátia comentou, foi a Lady Dunbury. Então, ela é uma amiga muito próxima da mãe do Duque, né, do Simon. Inclusive, tá lá segurando a mão dela quando ela pariu o Simon e quando a mãe do Simon faleceu após o parto. E ela que salva o Simon, né? Ela dá uma resgatada ali, porque ele é gago, e aí por ele ser gago, o pai dele finge que ele não existe mais na vida dele, que pra ele morreu, e ele é cuidado por aquela professora por alguns anos, e é muito inteligente, vai super bem em tudo, mas a gagueira ali ainda empacando, ele manda cartas pro pai, que o pai nem lê e tudo mais. E
ela resgata ele e o jeito que ela conversa com ele já desde o início é muito bonito. Ela mostra o quanto ela também se sentia insegura numa fase da vida dela e que parecia que as sombras do quarto iam engolir ela e tudo mais. E a partir de um dia lá, ela decidiu que chega, bastava, e a partir daquele momento ela seria o ser mais temido em todo e qualquer recinto. Então, como ela se empoderou e como ela deu a mão e demonstrou que ia ajudar sair disso. E o que a Kátia comentou que foi muito bonito, que ela realmente falou, inclusive pra Daphne depois, que ela realmente ajudou, mas que o mérito era do Simon. Que por mais que ela ajudasse, se ele não se esforçasse, se ele não fizesse por onde, ele não teria chegado onde chegou. E aparentemente no livro, essa gagueira dele é muito mais presente até na vida adulta, que é muito mais evidente em vários momentos do que só uma vez lá na série, que eu lembro quando ele é adulto, que ele acaba ficando nervoso e isso acontece. Outra cena que a Kátia traz da Lady Dunbury, que foi muito legal, eu achei muito legal o jeito que ela fez isso, porque eu não tinha caído a ficha desse comparativo, assim, que foi o chá das mulheres. Que leva a Daphne pro chá e ela tá achando que vai ser um negócio super comportado, né, com a mulherada. E no fim tem cateado, tem bebida, tem de tudo, assim, é muito engraçado, muito divertido, muito fora do que a gente tá esperando. E a Kátia fez um paralelo muito legal com os homens. Quando os homens estão juntos, é uma coisa super chata. É monótono, eles ficam lá, né, conversando e jogando isso, e vendo quadro, não sei o que lá. E o mais emocionante que aconteceu foi quando o Simon lá e o Anthony se pegaram e brigaram lá. Que foi a única vez que teve alguma emoção mais fora da calmaria que eram aqueles encontros entre os homens. Então, achei bem interessante esse paralelo. E a outra cena que Kátia enaltece da Lady Dunbury é já mais pro final, quando começa a chover e aí só fica a Daphne e o Simon na chuva e ela tá curtindo, porque o pessoal, né, meu Deus, na realeza, todo arrumado, emperequetado, se protegendo da chuva. E aí quando um casal vai pra dançar lá, ou enfim, né, continuar o baile na chuva mesmo, junto com o Simon e a Daphne, a Lady Dunbury pega a bengala dela e fala, não, acho que o baile já acabou, eles precisam conversar sós. Então, como a Kátia mesmo falou, e eu concordo, ela é de uma sapiência magnífica. Então, é uma personagem que eu amo demais. Segundo a visão da Kátia, Penélope é a pessoa que mais ama na série toda. Não é Daphne, não é Simon, não é ninguém. É Penélope, que é lá da família Featherington e é amiga da Heloise. E ela é extremamente importante, né, na história. Justamente por ela se passar despercebida ali por tudo. E depois a gente descobrir que ela é mega importante naquilo tudo. Ela fala, né, que, lógico, quando você conhece alguém, sabe que, né, você ama essa pessoa e sabe que ela tá sendo enganada, como o que ela amava lá, que era o terceiro filho Bridgerton, o Colin, pela prima distante lá, Marina Thompson, que tava grávida, e ela queria achar um pretendente logo pra que ela não passasse a vergonha toda, né, que naquela época, meu Deus, engravidar sem estar casada era um problema gigantesco. Então, o interessante da série é o quanto muito dessas visões, obviamente, eram muito mais fortes
naquela época, mas que os resquícios a gente sente até hoje, né? Quem nunca viu alguém falar mal de alguém que é, né, uma mãe solteira, que engravidou antes de casar, que, enfim, quanto tem essa resistência de caras depois namorarem uma mulher que já tem filhos. Então tem todos esses complicadores aí, muito mais, né, pra mulher, o machismo muito presente, do que é o peso pro homem nessas situações. A Kátia nem falou tanto, assim, da gravidez da Marina, mas enfim, a Penélope tenta, por mais que ela não fale diretamente, ela tenta sempre proteger ali e coloca mesmo a família dela toda em risco de vergonha e tudo mais pra salvar Colin dessa enrascada. Eu não sei até que ponto é só amor, mas também ciúmes e né, uma certa imaturidade dela. Até porque depois, no final, quando ela vai se declarar pra ele, né, no baile, ele fala que, já que ele não casou, ele vai viajar, que era uma coisa que ele já tava pensando em fazer há muito tempo, e ela mesma incentivava ele a fazer isso. E aí ela resolve não contar que gosta dele. Kátia acha que é por amor também, né? Eu acho que, mesmo amando, ela poderia tanto dar a liberdade dele viajar, quanto se declarar. Ela poderia falar, por exemplo, que ela amava muito ele, que apoiava ainda ele viajar, que ele poderia viajar, que ela ia esperar por ele, ou então que gostava muito dele, amava ele e queria viajar junto com ele. Sei lá, eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas lógico, a imaturidade dela também e todas as imposições sociais embaralharam ela ali e ela travou e deixou pra lá. A Kátia pegou um ranço muito grande da Daphne. Eu vim aqui defender a Daphne, não em tudo, porque a Daphne, sim, concordo com a Kátia, que é uma menina muito mimada, mas quais delas ali não eram, né? Todas elas, a vida era construída para que elas fossem mimadas. E, enfim, tem vários tropeços dela, lógico, ela é humana, olha que coisa, ela erra também. Mas eu achei que Kátia passou um certo pano para Simon e demorou ali pra, né, pegou um ranço além do que precisava de Daphne, ao meu ver, mas isso é minha opinião com os personagens. Então, Kátia chamou Daphne de chata, realmente tem momentos que ela é chata, até me identifico porque eu também sou chata, gente. E aí, uma coisa que eu discordei completamente com Kátia foi que ela casou com Simon não por amor, e sim pra defender a honra dela. Falei, gente, mas e o beijo? Né? Ela mesma teve o Simon beija primeiro, ela beijou depois eles mais tarde conversando até falaram, porque ela mesma, a Daphne falou, por que você acha que eu fui pro jardim? E ele, por que você acha que eu fui atrás do jardim? Ou seja, os dois queriam, os dois já se amavam, os dois já tinham tido aquela cena linda de olhando o quadro que a mãe do Simon gostava muito, o pai não, e ele não entendia por que a mãe gostava. A Daphne entendeu ou interpretou da maneira dela, de uma maneira muito poética, muito linda, e aquilo fez finalmente eles darem as mãos pela primeira vez e perceberem, cair a ficha de que eles estavam se apaixonando. Aí, lógico, também tinha a questão da honra, só que o que derruba essa interpretação da Kátia pra mim foi a conversa que Daphne teve com o irmão Anthony depois, porque ele apareceu e tal, e aí falou, então tem que ter duelo pra defender essa honra aí, e enfim. Só que ela mesma ficou braba dele ter tido essa atitude, porque ele tava querendo tomar as decisões por ela. Que ela era adulta e que ela era dona da vida dela e quem tinha que arcar com as consequências das atitudes dela era ela. Então ela, né, tentou de tudo ali pra impedir aquilo, enfim.
Então eu acho que principalmente por essa conversa que ela teve com o irmão, e também por a gente perceber nitidamente que eles estavam apaixonados antes, só pela confusão toda não estavam querendo dar o braço a torcer, por causa do Simon, teimoso, é que veio essa coisa de defender a honra e não por amor, mas na verdade eles estavam apaixonados mesmo. Tanto é que na hora que ele vai conversar com a rainha, que é uma cena que a Kátia também fala, que ele foi muito legal, de desmentir ali a Daphne, né? Porque ela falou que eles se apaixonaram à primeira vista, que foi amor à primeira vista. Ele falou, não foi. Atração, sim, pelo menos da parte dele. E que... mas que ela achou ele um chato, um arrogante, isso, aquilo, outro. Mas que eles fizeram um acordo e com a convivência eles foram gostando um do outro e daqui a pouco eles viram que ficar grudados era muito legal e que era muito mais fácil ele casar com a melhor amiga dele. E aí a rainha até elogia deles já terem entendido que para um casamento ser bom, a amizade é base. Então isso vale, né, pra gente também prestar atenção. O quanto não é só desejo, só sexo, ou não é, sei lá, outros interesses e só conviver morando junto, mas sim ter esse vínculo também de amizade. Me perdi aqui um pouco, gente. Assim, então isso deixa bem claro, assim, pra gente que eles já estavam apaixonados. Então eles casaram por amor mesmo, mas teve toda uma resistência aí antes por causa da teimosia da porcaria do Simon, né? Porque ele queria vingar o pai, que já nem existia mais. Quer dizer, ele já podia ter traumatizado o pai lá no leito de morte, segundos antes dele morrer, só falando que ia terminar a linhagem da família ali. E pronto, o pai já não tava mais ali, então dane-se, né? O que ele falou, o que não falou. Podia ser só um joguinho ali de sadismo ali pontual pra se vingar do pai. Afinal, ele fez o Simon sofrer a vida inteira. Então, nós não julgaríamos muito, né, ele. Mas é essa teimosia dele que empatou tudo. Agora, outra coisa. Isso aqui foi quando Kátia falou isso, eu falei, não é possível. E o Lucas, quando a gente tava assistindo o vídeo dela, a gente, não é possível. Kátia não assistiu a mesma série que a gente assistiu uma série, a Kátia assistiu outra. Eu já penso que ela tava muito hipnotizada ali, que ela assumiu, né, que é consenso pra todo mundo que a bunda de Simon é linda, que é gostosa pra caramba. Então, assim, acho que ela ficou hipnotizada com a bunda do sujeito e não viu. Porque ela falou que a tetinha da Daphne apareceu uma vez só numa roladinha lá deles, no pega daqui, pega de lá. Sendo que a teta dela apareceu muitas cenas, muitas vezes. Então eu não sei o que aconteceu. Que Kátia se focou só no Simon, eu acho, nesses momentos que eu, né, não... Nem vou julgar, porque realmente o homem é lindo, maravilhoso, mas que a pessoinha lá, a outra, também estava expondo as mamicas. Ela estava, gente, eu não entendi. Muitas vezes vimos tetas de Daphne, então discordamos veementemente da Kátia neste ponto. Agora, polêmica. Eu vou deixar, provavelmente, sim, uma segunda parte pra falar mais sobre isso e pra estender, pra expandir isso pra outras situações atuais também, inclusive, né? A cena polêmica de Daphne, quando casou, não sabia nada de sexualidade. Inclusive, Kátia fala sobre isso, né, da Lady Violet, a mãe de Daphne, não conseguia. Ela até meio que tenta, mas não consegue falar sobre sexualidade com a filha. E Daphne até meio que dá um puxão de orelha nela depois, que ela não tinha preparado ela realmente pra um casamento e tal. E
Kátia fala, e eu endosso, que sim, mães, ou, né, pais também, conversem sobre sexualidade com seus filhos. Sim, isso é importante. Educação sexual é direito de todo mundo, deveria ter em todas as escolas e deveria ter não só a gente... Agora sou eu falando. Não devia ser só terrorismo de gravidez e ISTs. E sim falar de prazer, falar de sentimento, falar de consentimento, falar de limites, falar de comunicação, falar de... né, desses casamentos depois e filhos e tudo mais. Então, realmente essas conversas têm que ser ampliadas. Estou aqui para isso também. Mas voltando lá, ela conversando lá com a governanta, né, do que ela começou a desconfiar que o que ele fazia era o que não fazia ela engravidar. Não é que ele não... Porque ele falou que não poderia dar filhos pra ela. E, obviamente, que ela interpretou que ele era infértil. Porque ninguém, naquela época, ia imaginar... Acho que nem hoje em dia, se alguém fala isso, alguém vai entender que é por causa de uma vingança com o pai que não existe mais. Sabe, não tem nem cabimento alguém interpretar um lance desse. Então, assim, Kátia passou um pano aqui porque falou, não, porque ele não falou, ele não mentiu. Gente, ele não conversou direito, ele contou a história pela metade. Isso, inclusive, pela lei brasileira, se chama vício de consentimento. O consentimento não foi pleno, porque ela consentiu um casamento com um cara infértil, que não podia dar filhos a ela, e não que ele estava optando não ter, que é de todo o direito dele se ele não quiser, obviamente. Mas é vício de consentimento. Então, não me venha com essa de que ele não mentiu, porque omitir parte da conversa é uma mentira, sim. E é viciar o consentimento, sim. Não, o consentimento só é pleno quando você joga todas as cartas na mesa e ele não jogou. Tem uma cena muito forte, né? Então, quando ela descobre isso e aí ela desconfia, aí começa a reparar em como ele faz, né, que daí ela entende a tal da semente que precisa, que não é só fazer o ato. Tanto é que ela não sabia nada, que quando ela tava conversando em outra cena com a criada dela, que ela achava, por ele não conseguir dar filhos, que ela não conseguiria fazer o ato em si, porque ela nem sabia o que era. Depois é que ela, nossa, que gostoso, né? Inclusive... Agora eu entendi porque minha mãe não contou, porque se contasse a gente só fazia isso. Isso a Kátia acha que ela tá certa. Eu acho que ela está completamente errada. Porque se a mãe dela tivesse falado pra ela, ela não ia se iludir que aquela super lua de mel gostosa, maravilhosa, não dura para sempre. Né? As tarefas do dia a dia vão vir, o estresse, brigas. Tanto é que vieram, né, por diferentes motivos, mesmo antes da coisa degringolar muito pior. E não tava nesse romance todo, né? Essa pegação o tempo todo, obviamente. Como em qualquer ser humano, em qualquer situação de relacionamento. Mas a tal da cena foi que aí ela conversou com a criada dela e ela explicou, e aí que ela entendeu que o que ele fazia era de propósito, o coito interrompido pra não engravidar. Que naquela época, provavelmente, ele não sabia que era um risco, né? Hoje em dia, a gente ainda poderia alegar que era um risco, porque mesmo fazendo coito interrompido, muita gente engravida. Então, até aquele líquidozinho pré-ejaculatório, uma porcentagem grande de homens, mesmo fazendo xixi antes, né? Mesmo urinando antes, ainda sai nesse líquidozinho um pouco de espermatozoides. Então, é um risco que se corre. Mas, voltando. Aí, ela começa a cena por cima, coisa que ela nunca fica. Mas logo ele fica por cima. Aí eu falei, não, acho que ela não vai fazer nada. E aí, quando ele vai virar, que ele sempre vira, pra interromper, ela continua e vai por cima. E ele pede pra parar e ela continua. Então, eu não vou passar pano no sentido de, não foi estupro. Claro que foi. Foi estupro, sim. Apesar de, na lei, muitos juízes não iam considerar, tá? Isso é uma interpretação muito complicada, porque, enfim, ele não tinha contado, o consentimento estava viciado,
E naquela época a gente tem que entender que consumaram o casamento. E o casamento vinha com uma certa... com débitos conjugais, que hoje em dia, né, já mudaram nas leis daqui do Brasil e no mundo. E a noção do que eram isso. Mas, de novo, a gente não pode trazer a nossa interpretação de agora pra lá. Naquela época, era obrigação a pessoa fazer sexo, principalmente a mulher satisfazer o homem sexualmente e procriar. Isso fazia parte do contrato do casamento. Então, quando ele não fala sobre isso, ele tá infringindo muito o que todo aquele contexto tá trazendo. No livro dizem que é muito pior, porque ele na verdade tá embriagado, tá bebum, tá bebaço e tá muito sonolento quando ela faz isso, né, de seduzir ele e tudo mais e continuar. Então diz que a cena do livro é ainda bem mais pesada. Então, pela minha interpretação, sim, foi porque ele pediu pra parar e ela não parou. Apesar que muitos juízes não iam dar esse veredito, digamos assim, porque ele conseguiria facilmente tirar ela de cima. Mas ele, né, na empolgação e tudo mais, e até por consideração em não machucar ela e tal, ele pode ter travado mesmo sabendo que ele poderia parar. Então, foi um ato muito ruim, porque ela, obviamente, tinha várias outras maneiras de dizer que tinha entendido, que ele tinha mentido pra ela, que tinha se aproveitado da falta de conhecimento de sexualidade que ela tinha e que ele, em contrapartida, tinha. Então foi muito ruim, foi uma violência, foi um abuso. Na minha interpretação, foi um estupro. Mas a gente tem que lembrar de novo de que até poucas décadas era muito comum, até hoje isso acontece, de estupros maritais, de homens estuprando as mulheres, ou enfim, pode acontecer o contrário, mas é muito mais comum dos maridos estuprando as mulheres, e elas nem sabem, nem entendem que isso é um estupro, porque elas acham que é a obrigação delas no casamento cederem sempre que o outro tem vontade. Então, lembrando que eu sempre digo que é diferente você fazer contra a vontade e fazer sem vontade, mas tudo bem, não tá sendo uma violência pra você e você não tá mais com aquele desejo espontâneo, que aparece do nada e tá sempre ali, mas que sim, responsivo. Às vezes você não tá com vontade, mas quando começa a engajar na coisa, a vontade vem. Então, tudo bem você fazer alguma coisa sexualmente falando, né, no relacionamento pra agradar, desde que não seja sempre, que não seja contra a sua vontade, que esteja sendo uma agressão pra você. Então, a minha interpretação dessa cena também foi um pouco diferente da Kátia. Algumas coisas parecidas, outras não. E relembrando que o estupro aqui pro Brasil tá no artigo 213 e tem uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. E foi só em 2009 que mudou para também incluir a possibilidade de homens serem estuprados. Porque antes tinha só, eu vou trazer em outro vídeo mais detalhes, mas só contra mulher, não eram contra pessoas. Então, foi só em 2009 que isso mudou. É a lei 12.015/09. Então, essas são as minhas colocações sobre essa cena, mas é o tipo de assunto que eu quero trazer de novo em outro momento pra falar mais sobre consentimento, sobre vício de consentimento, sobre a lei, toda ela certinha, e também trazer para outros contextos, como por exemplo o BDSM, né, fetiches, e eu quero também falar sobre a roda de consentimento. Então acho que é um assunto super, super importante, que muitas vezes para várias pessoas é muito óbvio, mas não é óbvio para todo mundo, porque senão a gente não tinha tantos assédios e tantos estupros que as pessoas acham que tá tudo bem, quando definitivamente não tá. Voltando para a série. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Outra coisa que eu discordo com Kátia.
a intromissão de Daphne nas cartas de Simon. Realmente, com a nossa visão de hoje, seria a mesma coisa que tu pegar o, sei lá, o celular ou os documentos ou sei lá o que da tua parceria sem pedir permissão, e seria realmente uma invasão de privacidade pro que sabemos hoje em dia. Mas para os parâmetros daquela época, o que era de um era dos dois, e não tinha essa noção desses limites do que era só de um e só de outro. No máximo, assim, o cara, ela não entende nada de negócios e ela não se intromete nos negócios que ele faz. Mas na casa, na vida, sobre a vida deles, não tinha. Tanto é que, se fosse um problema tão grande como Kátia interpretou, Lady Dunbury, quando visse Daphne com as cartas, ia ter reagido muito mal, ia ter dado uma bronca nela, ia ter brigado, ia ter ficado chateada, mas não ficou, ela levou numa boa, ainda contou, né, a história, deu mais detalhes pra ela entender o que estava acontecendo. E quando Daphne contou pra Simon, ele também não teve um piripaque por causa disso, ele levou numa boa. Ele, sabe, ok. Então, por mais que eles não tivessem tido, né, uma conversa a respeito, um consentimento prévio, que hoje em dia a gente entende que é o certo a se fazer, e respeitar a privacidade e individualidade da pessoa, mesmo num casamento, naquela época, 220 anos atrás, não era assim, né, gente? A interpretação de como eram vistas essas coisas era muito diferente. Então, mais claro, né? Como Kátia colocou, e concordo, privacidade e intimidade são coisas distintas. E outra coisa de Daphne que Kátia trouxe, que foi muito legal, foi que no último episódio dessa temporada, quando chove, ela fala, né, que nem tudo a gente controla, se referindo à chuva, mas também a vida amorosa deles, a vida dois, o casamento, e como eles poderiam ser felizes por mais que ele tivesse, né, passado por aquilo com o pai e tudo mais, como ele podia deixar isso pro pai, né, o problema do pai com o pai que já se foi, e não impedir ele de ser um bom pai, um bom marido, e eles serem felizes. Que concordo que realmente foi uma cena muito linda e muito importante, e isso aconteceu depois que Daphne, isso Kátia não falou, que eu achei muito importante inserir aqui também, ela teve uma conversa com a mãe, a Lady Violet, que falou que o casamento tem perrengues, tem altos e baixos, mas que é importante ter esse compromisso de querer se entender, de querer estar bem, de, sabe, construir. E mesmo nos perrengues, tá lá junto. Então, esse foi um ensinamento muito forte, muito importante, que acho bem importante da gente trazer, refletir, trazer para as nossas vidas também. E que Daphne entendeu e passou essa mensagem legal logo depois, né, na primeira oportunidade para Simon, e que fez tudo mudar mesmo. Agora vamos para Simon. Colocações de Kátia sobre Simon a respeito da frase "não posso te dar filhos", ao invés de falar "sou infértil", pra mim não colou. Pra Kátia, ela acha que ele falou a verdade, pra mim não, porque é uma interpretação que, né, seria muito difícil eu diria quase impossível, até porque até hoje em dia a gente percebe que a gente tem dificuldade de falar certas coisas, principalmente quando se fala de coisas como tabu e sexualidade, né? Então, hoje mesmo eu me peguei numa situação de que eu percebi que eu hesitei em falar pro meu pai, por exemplo, que a respeito de menstruação. Eu quase falei naqueles dias. É um jeito de falar diferente, né? A gente dá aquela voltinha porque a gente hesita em falar o que realmente é quando se trata de intimidade, quando se trata de sexualidade, quando se trata de, nesse caso, infertilidade. Então, eu não passo pano por isso, porque pra mim é nitidamente uma manipulação ali da realidade pra não contar toda a verdade. Isso eu já falei.
A respeito disso, né? Que Kátia fala que isso é um problema que acontece em muitos relacionamentos, que ela achou que aconteceu ali por culpa de interpretação de Daphne, mas na verdade, pra mim, foi muito mais manipulação das palavras de Simon. Mas enfim, isso é fato de que muitos problemas em relacionamentos acontecem por causa de má comunicação. Então, uma pessoa fala uma coisa, a outra interpreta a outra, e aí uma técnica que ela passou, que eu acho super válida e vou repassar pra vocês também, é a técnica de... Então, com isso você quis dizer que... Quer dizer que você quis dizer que... Então, trazer essa frase pra saber se a outra pessoa... Não foi isso que eu quis dizer. Eu disse isso. E eu só disse isso. Eu não quis dizer essa outra interpretação que você tá achando, que você tá pensando, que você tá trazendo. Então, esse é um jeito legal da gente trazer também no dia a dia pra deixar as conversas mais claras. Que isso faz toda a diferença em todo e qualquer tipo de relacionamento. E outro aspecto aí que Kátia trouxe, muito válido por sinal, sobre Simon, foi a respeito de ejaculação precoce. Sim, ele tem ejaculação precoce. Eu até fiquei na dúvida porque eu não contei os segundos, eu achei meio rápido e tal. E, incrivelmente, Daphne também tem aqueles orgasmos sempre junto com o Simon e muito rápido também, que, nossa, que mulher incrível. E Kátia contou uma das vezes e foi só realmente 18 segundos. Então, pra classificação seria, né, teria que ter esse sintoma, digamos assim, né, essa condição de pelo menos 6 meses, com uma certa frequência ou sempre, e menos antes da penetração ou com a penetração até menos de 1 minuto, ou que seja um tempo que faça com que a pessoa se sinta insatisfeita. Então, pode ser tratada de diferentes maneiras, né, tanto psicologicamente quanto com remédios, né, urologista e tudo mais. Mas eu achei, né, também realmente muito importante de colocar aqui que é muito incrível, por mais que eles não façam só penetração. E outra coisa que ele fez, Kátia comentou também, que eu achei o máximo, foi o jeito dele explicar pra Daphne antes deles casarem a respeito de masturbação. Ele se tocou que ela nunca tinha se tocado. E aí falou que à noite, quando ela estivesse sozinha, ela podia se tocar, ela tinha permissão pra isso. Que ela podia tocar no corpo dela e ir percebendo aonde que dava mais prazer. Principalmente num local entre as pernas. E aí ele falou que ia, né, aumentar aquela sensação até ter o êxtase, o release, ter aquele relaxamento depois e tudo mais. E aí ela faz e ele pede também, inclusive, quando tá com ela, pra ela fazer e pede pra ela falar o que ela pensava todas as vezes que ela tava se tocando, né, se masturbando antes deles casarem. Então, muito legal isso, dele se preocupar também com o prazer dela. E eles também, a gente vê que ele faz sexo oral nela, que é muito legal. Então, não tem só a penetração e ele se importa com o prazer dela, mas incrivelmente os dois têm orgasmos assim, super rápido e sempre juntos, magicamente. Não esperem por isso na vida real. Acontece de vez em quando, até pode acontecer, mas assim, direto... E outra personagem que Kátia comentou foi Lady Violet, que é a mãe de Daphne, que uma cena muito bonita realmente dela passando a mão no travesseiro quando acorda, lembrando do falecido marido, que na época dela não era comum, mas ela fez assim mesmo. Ela chamou a atenção do primogênito, do Anthony, o filho mais velho, botou ele ali contra a parede e falou: e aí, meu filho, você é o mais velho, tem suas obrigações, você tá aí, né, perambulando com sei lá quem aí, sassaricando, em vez de fazer o que você tem que fazer.
Outro personagem, o segundo, Bennett, que eu já comentei alguma coisa. Foi bem legal como ele viu o amigo dele, o artista, na festa toda libertina lá, e viu esse amigo dele com um cara, e ele não julgou. E ele também percebeu que uma das mulheres que ele tinha ficado na festa era, na verdade, esposa desse amigo. E ele não julgou nem a não monogamia, nem, né, a homossexualidade, a bissexualidade ali no caso. E ele não julgou, ele simplesmente foi curioso e, com todo respeito, perguntar pra esse amigo como que era o casamento, como que era esse relacionamento. E aí ele explicou que na sociedade que eles viviam era muito triste ele se atrair por uma pessoa, trocar olhares, querer se tocar e não poder, porque não era aceito, né, nenhum tipo de relação homossexual, e que dessa maneira deu liberdade para os dois. Então livrou ela de um relacionamento ruim, que provavelmente ficaria um cara, né, com raiva e tudo mais, e ela tinha liberdade para ficar com quem quisesse, e ele tinha os momentos dele com o cara que ele gostava. E a última personagem que Kátia comentou foi a respeito de Sienna, que foi namorada de Anthony por um tempo. E ela acha que... Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa interpretação de Kátia a respeito de Sienna, quando no final que Anthony finalmente fala que vai assumi-la publicamente, né, que é pra ela ir pro baile com ele e tudo mais, que ele não se importava, enfim, que ele já tinha feito outras promessas pra ela antes e dado pra trás, blá blá blá. E ela, quando ele chega lá, ela continua com o cara que ela já tava e fala que não vai, por mais que ela tivesse falado antes. Kátia acha que é por falta de... por ela ter uma autoestima baixa e esse medo de ser amada, né? Tem muitas pessoas que realmente, quando a coisa começa a ficar mais séria, começa a querer ficar mais assumida, um compromisso maior, as pessoas fogem ou não se sentem merecedoras de amor. Como eu já falei também em outras lives, inclusive com outra psicóloga, né, recentemente, que a gente falou sobre autoestima. E concordo que tem várias pessoas que passam por isso, mas realmente com a Sienna eu não acho que foi essa situação. Ela simplesmente, como ele já tinha dado pra trás outras vezes, ela achou que ele ia em algum momento jogar isso na cara dela de novo e não ia dar certo, e que ele ia querer que ela se moldasse pro baile, pra alta sociedade, algo que ela não era e não queria. Então, fica aí pra vocês também darem o parecer de vocês. Então, minha gente, hoje foi longa, mas acho que eu falei sobre tudo que eu anotei aqui. Espero que vocês tenham gostado e tirado muito disso, não só pelo entretenimento, mas também pelas reflexões. Se você quer mais ajuda pra você pessoalmente, ou né, você como casal ou trisal, enfim, ou até com questões familiares, vocês podem me contatar. Eu tô sempre disponibilizando atendimentos personalizados online, e em algum momento eu vou aí lançar mais cursos online também, então fiquem ligados aí, maratonem os meus materiais. E semana que vem, anuncio aqui que semana que vem vai ter uma live muito especial, que eu já tô tentando fazer há um tempão, mas essas pessoas da área de direito são sempre muito ocupadas, é difícil de achar, e também achar alguém que tenha mais conhecimento específico pro que eu quero conversar. Então, semana que vem estarei com o Paulo, que é da área de direito, pra gente falar sobre os aspectos das leis aqui no Brasil e a não monogamia. Então, e relacionamentos fora da curva aí, vamos refletir a respeito disso e como que isso tudo se desenrola e
de repente, as perspectivas, né? As expectativas aí dos próximos capítulos aqui no nosso país. Ai, você foi maravilhosa, foi incrível. Obrigada! Gente, eu pulei alguns comentários aqui. Excelente orientação. Obrigada, gente. Enfim, eu tava aqui muito compenetrada, muito focada aqui no que eu tava falando. E eu só consegui terminar porque agora não corta mais em 1 hora, né, as lives. Senão eu ia ter que fazer em 2 partes. Ficou super longo, foi a minha maior live até então. Assim, tudo de uma vez, numa só. Espero que vocês tenham gostado. Maratonem meus conteúdos, minhas plataformas todas, principalmente lá o canal e o podcast que eu participei, estão lá nos links das bios. E vejo vocês em breve. E também, se vocês tiverem sugestões de conteúdos para trazer, tanto por escrito quanto em lives, é só me falar. Comentem, compartilhem, porque é complicado com as regras novas também, tá difícil alcançar, esse algoritmo não tá contribuindo. Hoje eu falei muitas palavras que provavelmente no canal também vai dificultar o alcance para mais pessoas, então eu peço a ajuda de vocês de compartilhar esse conteúdo que é tão importante para tanta gente e para me ajudar no meu trabalho também. Agradeço muitíssimo. Obrigada, Kátia, pelo seu trabalho incrível e admiro muito o seu trabalho mesmo. Que mais, gente? Acho que é isso. Adorei fazer essa live, eu estava muito nervosa. Tanto por tá trazendo contrapontos com Kátia, que é tão admirado e tão respeitado no meio, quanto pela própria série em si, os temas, vários temas polêmicos. Então é isso, gente. Obrigada. Continuem celebrando a diversidade.